Chegou. Tá, apareceu. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Hoje é dia 2 de fevereiro. Nós estamos indo para a nossa 15ª aula. Esse provimento, né? Isso porque a gente não fez o estudo do Notas, né? Do Notas. Ficamos sem o estudo do Notas, que a gente faz na segunda etapa, né? Vamos lá. É muita coisa, hein? Já estou aqui marcando nosso tempo. Vamos hoje ver algumas sessões aqui do RI, continuando no RI. Então, gostaria que os senhores acompanhassem aí a sessão 9. A sessão 9, a dúvida. Vamos todos lá na sessão 9. Sessão 9. Isso aqui é muito comum nas provas, bem comum. Eu vou pedir para os senhores acompanharem juntamente com o que está na Lei 6.015. Todo mundo também tem que abrir a Lei 6.015. A dúvida, na verdade, na Lei 6.015, ela não tem um capítulo próprio. Ela se encontra a partir do artigo 198, dentro do capítulo 3 do processo de registro, correto? Vamos imaginar a operacionalização no RI de um título. O título é trazido, esse título, vamos supor que ele foi lavrado no cartório de notas, então é uma escritura pública, é um título que tem fé pública. E esse título ele é apresentado no RI, onde ele é aceito, na verdade ele é recebido, e ao ser recebido tem-se uma escrituração no livro 2 protocolo, e é gerado um determinado número de ordem, que é o número de ordem do protocolo. O pessoal fala o número do protocolo. É a mesma coisa, número de ordem do protocolo. É o número da inscrição do ato recebido no livro do protocolo. E, a partir desse momento, há o que no RI, a Camila está chegando agora, a qualificação registral. Vamos analisar o título, vamos silenciar aqui a Camila. Vamos analisar o título e vamos verificar se aquele título ele é hábil a registro. Se aquela compra e venda, lavrada em notas, ela é um título hábil a registro. O nome disso é qualificação registral. Essa qualificação registral, ela pode ser uma qualificação positiva ou uma qualificação negativa. Pode ser uma qualificação em que eu vou dizer que aquele título é hábil a registro, como ela pode também ser uma qualificação em que eu vou dizer que aquele título não é hábil a registro. E se aquele título não é hábil a registro, pode ser que aquele título, em hipótese alguma, ele vai ser registrado, ou pode ser, então, que aquele título, sanadas algumas deficiências, ele possa vir a ser registrado. Então, nós temos a apresentação, nós temos uma apresentação, nós temos uma qualificação, vamos colocar aqui o nome de positiva, o título é apto, correto? Ou então, uma qualificação negativa, não apto. Mas ele pode ser não apto absolutamente ou não apto relativamente. Então, ele pode ser não é apto a registro em hipótese alguma. Não é apto em hipótese alguma. E aí vocês vão lavrar uma nota devolutiva. Ou ele é apto ser sanadas deficiências.
deficiências. E aí nós vamos ter uma nota de exigência. Uma nota de exigência. Então nós temos esses atos, né? Ele não é apto em hipótese alguma. Aquele título não é apto a registro. Simplesmente isso. Mas aqui ele pode vir a ser apto. Então nós temos uma positiva, nós temos uma negativa. Nós vamos apresentá-lo. Então ele não é apto em hipótese alguma, nota devolutiva. É apto se sanadas algumas deficiências, algumas incongruências. E aí ele vai ser lavrada uma nota de exigência. Os senhores se lembram que até o 15º dia do protocolo, os senhores têm, caso o título tenha exigências, os senhores têm que apresentar ao apresentante, né? Retornar ao apresentante no Paraná de forma clara, concisa, as exigências a serem cumpridas. O nome disso é nota de diligência. Nota de diligência. A gente fica sempre achando que nota de diligência. Nota de diligência. Nota de diligência. Nós vimos lá na parte final do protocolo da prenotação dos títulos. Vou achar o artigo aqui para vocês. Nota de exigência. Nota de diligência, na verdade. Agora eu não vou encontrar. Está aqui na seção 3, prenotação de protocolo, mas já vimos isso. Então, vou tirar uma foto aqui para vocês. E aí, agora, vamos continuar nesse nosso quadro aqui. Só preciso de mais espaço. Vamos imaginar que com a apresentação dessa nota de exigência, com essa nota de exigência, a parte não se conforma. O que seria, por exemplo, essa exigência, essa incongruência? Uma partilha equivocada, os dados dos sujeitos na escritura pública divergem dos dados dos sujeitos da qualificação subjetiva expressa na matrícula, o recolhimento tributário está inadequado. Uma série de exigências podem ser feitas da apresentação de um determinado título. O regime de casamento não foi averbado e por aí vai. Vamos supor que, ao elaborar a exigência e apresentá-la ao requerente apresentante, esse requerente ele não se conforme com aquela exigência, ele discorda, ele não concorda. Então, ele não concorda, ou então, ele não pode cumpri-la. Não pode cumpri-la. E o que vai acontecer nessa hipótese? Nessa hipótese, surge a dúvida. Quem tem razão? Quem tem razão é o oficial, o registro de imóveis. Estamos a tratar da dúvida no âmbito do registro de imóveis.
Quem tem razão? O oficial de registro de imóveis ou o apresentante? Nessa hipótese, o apresentante, ele requererá, ele fará um requerimento ao oficial para que o oficial suscite a dúvida. Isso aí, não se conforma o apresentante com a exigência, ou não a pode satisfazê-la, não pode cumpri-la. Será o título a seu requerimento e com fundamentada a declaração de dúvida remetida ao juiz competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte. Então, ele vai requerer ao oficial, na verdade, ele não suscita a dúvida perante o juiz. Ele vai requerer ao oficial que suscite a dúvida ao juiz. Suscite a dúvida ao juiz. E agora, isso é muito importante, suscitar a dúvida. Então, ele vai pedir ao oficial, apresentante. Então, eu vou colocar aqui, apresentante, vai requerer ao oficial que suscite a dúvida ao juiz. Não se conforma o apresentante, ele não concorda com a exigência não pode satisfazê-la. Será o título a seu requerimento e com fundamentada declaração de dúvida remetido ao juiz competente para dirimi-la, obedecendo-se algumas regras e vamos estudá-las agora. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um requerimento. O requerimento é dirigido ao oficial. O requerimento é dirigido ao oficial. E eu tenho que fundamentar esse pedido. Fundamentado. Esse requerimento é fundamentado. Então, não concorda, não pode cumpri-lo. Requerer ao oficial para que suscite a dúvida. O requerimento fundamentado. O teor dessa dúvida encaminhada para o juiz pelo oficial é a seguinte afirmação. A conclusão desta dúvida encaminhada ao juiz é a seguinte. Pelo oficial, a conclusão do oficial. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Vocês têm que decorar essa frase. O título não é hábil a registro. Título não é hábil a registro. O título não é hábil a registro. O título não é hábil a registro. Ele vai encaminhar esse processo, esse dossiê ao juiz, dizendo que o título não é hábil a registro. Quais são as providências concomitantes ao encaminhamento pelo oficial da suscitação da dúvida ao juiz? Primeira, a dúvida, ela tem o condão de prorrogar a prenotação. Vocês concordam? A prenotação. Aquele título, ele está albergado, está protegido pela prenotação. A partir do momento em que eu suscitei a dúvida e a dúvida é encaminhada, eu, obrigatoriamente, eu tenho que informar no livro do protocolo que foi feita a suscitação da dúvida. Portanto, no protocolo, eu vou informar que o título, que a prenotação deve se prorrogar. E como eu faço isso? No protocolo, eu vou informar dúvida suscitada. Se um mesmo título, versando sobre aquele mesmo imóvel, posteriormente aquele protocolo for apresentado, aquele título ele não poderá ser, por exemplo, registrado
porque ainda há um protocolo com uma dúvida suscitada e, portanto, um protocolo prorrogado até ulterior decisão judicial. Então, obviamente, o título é prenotado, claro, sempre, mas no protocolo você vai colocar a dúvida suscitada. Enfim, mas eu segui aqui a ordem. A primeira sempre é a prenotação, né? A prenotação. O título é prenotado, depois do protocolo você indica que é a dúvida suscitada. Dúvida suscitada tem um espaço adequado, e o espaço adequado para escrever dúvida suscitada é no espaço na coluna. O nosso protocolo ele tem uma série de colunas. Eu tenho o número de ordem, eu tenho a data, eu tenho a natureza formal do título, etc. Apresentante, requerente, etc. E eu tenho uma coluna no livro de protocolo do Estado do Paraná que se chama Atos Formalizados. Na coluna Atos Formalizados. Atos formalizados. Prenoto, protocolo. Certifiquei o título, recebi o título. O título é a mim. Esse título, quando ele veio até mim, ele recebeu também, nesse título, o número da prenotação. Então, vou prenotar no título, vou informar no título o número da prenotação. Vou informar no título que ele foi prenotado e que também foi suscitado a dúvida. Então, no título, você, com um selo, provavelmente, ou se for eletrônico, você vai imprimir. No título, você informa a prenotação, o número de ordem que ele recebeu na prenotação, no protocolo. Você vai informar também que houve a suscitação de dúvida. Rubricar, assina e numerar as folhas. Numerar. Essas são as providências que você deve tomar no seu título. Você prenota, você informa no título o número da prenotação. Você informa que ele foi prenotado. Quando você toma essas providências, você vai, agora, foi feito um requerimento ao oficial. Esse requerimento é fundamentado. Você vai informar, o oficial vai informar o apresentante dos termos da dúvida, dizendo a ele, caso queira, para impugná-la perante o juiz. Dará ciência ao termo da dúvida para que ele se manifeste. Dar ciência. Esse aqui é a ciência. Ciência ao apresentante ele vai dar ciência ao apresentante que a dúvida foi encaminhada ao juiz e, caso ele queira, ele poderá manifestar-se. Essa manifestação é uma impugnação. Vamos simplesmente colocar impugnação. E o prazo para ele se manifestar, para ele impugnar, é o prazo de 15 dias. O registrador dá ciência ao apresentante. Para quê? Para que ele se manifeste. Para que ele se manifeste. Dou ciência ao apresentante. Se eu dou ciência,
Eu vou fornecer a cópia da dúvida suscitada. Cópia, dúvida suscitada. Cópia da dúvida suscitada e informá-lo, notificá-lo. A palavra que ele usa é notificá-lo para impugná-la. Notificá-lo para impugná-la. Então é isso. Tranquilo. Eu tenho um requerimento, esse requerimento é o pedido para que seja suscitada a dúvida. Pode até parecer um pouco, vocês estão observando? Ele faz um requerimento ao oficial. Esse requerimento é fundamentado. A suscitação da dúvida, ela é feita pelo oficial ao juiz, mas ainda que ele tenha feito um requerimento fundamentado pedindo para que seja suscitada a dúvida, ele deve impugnar a suscitação da dúvida apresentada pelo oficial em 15 dias. Então, seria uma petição inicial, a contestação pelo oficial e seriam as contrarrazões. Correto? As contrarrazões. Joaquim, o procedimento de dúvida afasta a possibilidade de qualquer outro registro de averbação na matrícula ou somente dos títulos contraditórios com o da prenotação da dúvida? Boa pergunta, Camila. Eu acho que, enfim, tem que pensar um pouco sobre essa sua pergunta. Mas por que você me faz essa pergunta? A Camila perguntou... Não, porque assim, ó, Joaquim, na verdade, quando tem o procedimento de dúvida, eu acho que, em regra, suspende todas as prenotações posteriores. Mas, na verdade, por exemplo, se o título não é contraditório, o título que ingressa, vamos supor que eu tenha que tenha tido problema num cadastro de reserva legal, entendeu? Que eu não consegui algum dos documentos que o oficial me pediu, eu não conseguiria, vamos supor, no prazo de 30 dias. Então, eu suscito dúvida pela impossibilidade de conseguir aquele documento dentro do prazo dos 30 dias, vamos supor. O que acontece? Simultaneamente, eu posso casar, que não tem nada a ver, entendeu? Aí minha pergunta por que eu poderia ou não poderia fazer a averbação desse casamento na matrícula, sendo que ele não é título contraditório, por exemplo, a averbação do registro de reserva. Entendeu? Concordo. E aí, assim, não vi nada aqui no Código de Normas do Paraná que fala assim, exatamente isso, nem acho que na 6.015 também não tem, né? Então, não, isso aí nunca... Na 6.015 o procedimento não fala especificamente. Porque só fala sobre o procedimento. Isso, na verdade, nós teríamos que perguntar para um oficial qual é o procedimento. Isso é uma decisão, porque no ofício, no RI, os senhores vão ter que tomar decisões. Então, a gente tem que pensar qual o argumento jurídico mais adequado para suportar a decisão A ou qual o argumento jurídico mais adequado para suportar a decisão B. Mas isso aí que você disse tem toda razão, é interessante. Mas vamos pensar sobre isso, a gente tem que conversar com mais pessoas. A princípio, vamos imaginar que se nós tivéssemos eu estou pensando aqui, se nós tivéssemos um judiciário célere, a princípio, todas as outras informações relativas àquele título, elas ficariam, aqueles registros, averbações, eles ficariam sobrestados, porque o tempo seria hábil curto, não teria problema. Agora, a gente começa a ter problema quando nós temos decisões, né, dos processos de dúvida que são demoradas. Aí a gente começa a ter uma outra questão, né? Porque se você adota essa primeira de sobrestar tudo, você começa a um impedimento para o andamento normal. Enfim. Daí, Joaquim, outra coisa também que eu pensei é sobre esse prazo na hora, porque é um procedimento administrativo, teoricamente teria que ser célere, né? Mas aí, esses 15 dias, por exemplo, para impugnação,
eles são em dias úteis ou em dias corridos, por causa do novo CPC? Bem, eu acho que aqui são dias corridos, né? Eu não adotaria dias úteis, não. Eu acho que aqui são dias corridos, até porque toda vez que é dia útil, Vem que é dia útil. ele coloca a palavra dia útil, né? Por exemplo, as cédulas. Você se lembra que as cédulas elas devem ser registradas em 3 dias úteis? 3 dias úteis. Então, o dia ele é qualificado no provimento, mas também você pode sustentar aí esse posicionamento, né, do novo CPC. A contagem do prazo também aqui, por exemplo, do protocolo, ele não obedece à regra do CPC, do novo CPC, na verdade. Você começa a contar o prazo do dia do protocolo, o prazo de 30 dias. Então, não é aplicar o CPC aos prazos aqui, enfim, de uma maneira direta. Você tem que refletir sobre a estrutura, a organização do próprio provimento. Vamos continuando aqui, estamos seguindo, né? Nós temos aqui a suscitação, a impugnação é feita aqui, na verdade, a petição, a contestação, a contrarrazão. A impugnação ela é feita com a presença do advogado, né, Celso? O que não consta, estamos seguindo aí, vamos colocar aqui, o advogado. O advogado. Camila, uma coisa é a seguinte, no direito nem sempre nós temos essas respostas diretas. Eu penso dessa forma, sempre tem muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Mas me parece que, a princípio, esse protocolo não impediria questões pontuais, acessórias, vamos colocar dessa maneira. Mas, por outro lado, também o que seriam essas questões pontuais, acessórias? Isso é bem subjetivo. Enfim, isso tem que pensar com mais calma, especificamente num caso concreto. Porque se você promove, por exemplo, uma determinada averbação, você tem um outro problema. Aquele protocolo anterior, o registro vai ser posterior àquela sua averbação do protocolo anterior. Mas isso aí acho que assim, é o de menos, porque eu sei que o certo é seguir a ordem da prenotação, mas às vezes quando ingressa 2, 3, 4 títulos com a mesma pessoa, é mais difícil em cartório menor, mas vamos supor, é comum acontecer, por exemplo, de entrar a prenotação da venda e compra com a casa edificada e a prenotação seguinte ser a averbação da construção, entendeu? Aí acaba que fica na matrícula, acaba ficando invertido mesmo o número da prenotação. Aí, assim, acho que isso até que não. É que eu acho, assim, que a previsão, se a gente pensar nos prazos aí, é que, por exemplo, não venceria a outra prenotação, é o que você falou, se fosse célere. Mas tem procedimento de dúvida que às vezes fica mais de 2 anos para ser julgado. Então, assim, na verdade, eu particularmente faria os registros e averbações que não fossem de títulos contraditórios. Por quê? Porque senão também estaciona o imóvel no mercado. Eu acho que assim, tem muito mais princípios para embasar o registro e a averbação dos títulos que não fossem contraditórios do que simplesmente segurar pela amora da justiça, entendeu? Eu te falo que registro você não pode fazer. O exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho uma compra e venda do imóvel, aquele imóvel ele foi, aquela compra e venda tem uma questão tributária específica, ou então um determinado inventário. Eu já te digo que registro não. O que a gente poderia talvez pontuar e considerar seriam averbações. Não, mas aí não, Joaquim, porque na verdade você está pensando o quê? Que registro não daria, porque você está pensando que o procedimento de dúvida seria em cima de um registro. Mas ele pode acontecer em cima de uma averbação. E aí isso aí, dependendo da natureza da averbação, não obstaria o outro registro. Exatamente. Então acaba sendo mais por serem títulos contraditórios, eu acho. Você tem razão. A natureza de um título não pode interferir na do outro, assim, em termos de direitos e obrigações, né? Mas a gente fica com essa questão. Isso é uma questão que nós temos que pensar um pouco. Eu vou perguntar para umas pessoas aqui. Vou conversar aqui com alguns registradores de imóveis aqui em Minas para saber como que eles adotam
nessa questão? Então, qual foi a postura que eles já adotaram? Mas então vamos continuando aqui. Nós temos a impugnação. Obrigado, Camila. Obrigada a você. Vamos lá. Você procedeu, você recebeu, você protocolou, você indicou que a dúvida foi suscitada, você fez a pré-anotação, a suscitação no título, né, publicou, numerou, você deu ciência ao apresentante requerente para que, né, com cópia da dúvida, para que ele a impugne perante o juiz em 15 dias, né? Você informa para que ele promova a impugnação. E você informa apresentando, né, a dúvida suscitada, a cópia. Depois disso, nos termos incisos cíveis. Próximo passo, você remete ao juiz. Remeter ao juiz. Remeter ao juiz da Vara de Registros Públicos. Vara Registros Públicos. Você vai remeter ao juiz aquele dossiê, na verdade. As razões da dúvida. Suscita a dúvida. Remete ao juiz. O nome do dossiê que você envia é Razões da Dúvida. E agora, vamos para a decisão do juiz. Porque a decisão do juiz deixa eu tirar uma foto. Então, nós enviamos. Então, isso aqui é o que os senhores têm que ter em mente para o procedimento da dúvida. Vou aqui apagar e agora vamos partir para a decisão do juiz. Vamos lá. Eu tenho quase certeza que uma vez eu escutei ou eu li em algum lugar que a dúvida ela impedia qualquer outro ato referente, por exemplo, a um determinado imóvel. Mas isso aí é uma questão assim a se pensar, porque se você tem esse prazo de 2 anos para que se resolva, né? Mas eu acho, agora eu fiquei em dúvida também. Vamos continuando. A lei faculta qualquer pessoa, inclusive ao tabelião, provocar o registro ou averbação do título junto ao RI. A lei faculta qualquer pessoa, inclusive ao tabelião, provocar o registro ou averbação do título junto ao RI, devendo a pessoa que o entrega em cartório ser identificada e daí em diante considerada apresentante do título, tendo legitimidade para requerer a suscitação da dúvida. Isso é interessante. O apresentante, nesse caso, vocês se lembram que eu falei que o apresentante, pelo menos aqui em Minas, o apresentante ele era diferente, não necessariamente a mesma pessoa do interessado? Aqui, no nosso código de normas, o apresentante ele é necessariamente uma pessoa interessada. Isso aqui é aqui em Minas Gerais. E aqui, no Paraná, o apresentante é o interessado. E aí ele até mostrou quem seriam os interessados do condomínio, né? Por exemplo. Ele tem uma lista daquelas pessoas que são as pessoas
que são apresentantes e também, obviamente, são interessados. O Código de Normas ele define quem são os apresentantes e que também são pessoas interessadas. Quem pode apresentar um título? Qualquer pessoa pode apresentar um determinado título ou uma averbação. Qualquer título ou averbação. Inclusive, o tabelião de notas. Ele está falando isso, o tabelião de notas. Qualquer pessoa. Quem é a pessoa? Qualquer pessoa pode apresentar. Qualquer pessoa provoca o registro ou a averbação. O registro ou a averbação. Qualquer pessoa. Ou, inclusive, tabelião de notas. O registro ou a averbação de um título, né? No RI. E essa pessoa que entrega, ela deve ser identificada. Qualquer pessoa provoca. Quem entrega, identificada. Quem entrega, identificada. Quem entrega? Ela é identificada. A partir daí, ela se torna o apresentante e, portanto, ela teria legitimidade para suscitar a dúvida. Quem entrega? Identificada, apresentante, legítima para suscitar a dúvida. Legítima para suscitar a dúvida. Legítima para suscitar a dúvida. Interessante isso. Aqui em Minas a gente faz essa diferenciação. Nem sempre o apresentante é aquela pessoa interessada. Mas aqui no Paraná não. Aqui no Paraná, o apresentante ele tem uma relação direta com o título. Tanto é que aqui no nosso protocolo nós temos uma coluna de quem é o apresentante e de quem é o interessado. Eu acho melhor diferenciar apresentante de interessado. O apresentante é a pessoa que simplesmente leva o título. Mas aqui ele já coloca sendo apresentante como interessado. A pessoa que apresenta tem um título, ela vai ser legítima para suscitar a dúvida. Então, se ela é um apresentante, é a ela que eu vou dizer que aquele título não é hábil registro, é a ela que eu vou notificar para promover a impugnação, devolvendo os termos, né, a fundamentação específica, por que aquele título não é hábil registro, enfim. Vamos fazer antes da dúvida inversa, que ele fala aqui especificamente, aqui em Minas Gerais a gente também fala em dúvida inversa. Vamos fazer o seguinte. Qual que era o teor da dúvida? Não se conformando ao representante com a exigência ou não poder ter o seu requerimento fundamental. Interessante, essa dúvida aqui, ela nunca fala sempre para o registro. A dúvida sempre, ela pode ser também, né, Camila? A gente fica imaginando que a dúvida vai ser sempre uma coisa, mas isso é porque a dúvida é algo mais grave, né? Algo mais grave, mas sim. A gente acaba ligando isso a um registro, mas não necessariamente. Tanto é que aqui, em momento algum, ele fala que é impeditivo de registro, né? Ele fala, inclusive, que qualquer pessoa possa o registro e a averbação, e, portanto, ele está falando dentro da dúvida. Portanto, essa dúvida ela é pertinente tanto ao registro quanto à averbação. Vamos imaginar. Qual é o teor daquela suscitação da dúvida dirigida pelo oficial ao juiz? Então, você se lembra que eu coloquei? Título não é hábil a registro. Este aqui seria a conclusão. Isso seria a conclusão da suscitação da dúvida ao juiz. Vamos imaginar que o juiz agora decida. O juiz vai decidir. O que o juiz vai decidir?
a dúvida é procedente. Quando ele diz que é procedente, o que ele está dizendo? Procedente. Ele está concordando com o oficial. Portanto, ele está dizendo, ele está afirmando que o título não é hábil registro. Se o título não é hábil registro, tinha razão o oficial. E se ele fala que a dúvida é improcedente, vocês estão entendendo o porquê que eu coloquei? O teor da dúvida é título não é hábil registro. Porque a depender da decisão do juiz, se ele diz que é procedente, ele concorda com aquela afirmação. O título não é hábil registro. E se ele diz que isso é improcedente, o que ele está dizendo? Título é hábil a registro. Então vamos lá. Procedente, improcedente. O título não é hábil registro. É isso no artigo 588. 588. Se for julgada procedente, assim que tomar ciência da decisão, então o registrador tomou ciência da decisão. Essa decisão ela é favorável ao registrador e ela é desfavorável ao apresentante interessado. Apresentante/interessado. Portanto, o apresentante/interessado, ainda que a dúvida tenha sido procedente, e esse que é o paradoxo, e essa jogada que eles fazem sempre na prova, ele terá que arcar com despesas ocultas. Uma pessoa teve a dúvida, foi julgado procedente, mas procedente é contra a pretensão do apresentante requerente, correto? Se é julgado procedente, o que o RI oficial vai promover? Você vai consignar no protocolo e você vai cancelar a prenotação. Então, você vai cancelar o protocolo, cancela o protocolo, na verdade, vamos colocar dessa forma, é a prenotação, como sinônimo de protocolo. Vocês vão cancelar o protocolo, primeira coisa, cancelar o protocolo, e vocês vão restituir o título ao apresentante. Restituir título ao apresentante. Restituir o título, o RI oficial, vou colocar aqui oficial do RI. E se a dúvida for julgada improcedente? Nesse caso, o apresentante requerente, ele vai reapresentar o título, ele vai reapresentar o título. O título, na verdade, procederá ao registro quando o título for representado. Na verdade, não vai ser representado pelo apresentante requerente. O título, ele volta, né? Ele volta do juízo, né? Ele volta do juízo, a decisão volta. Eu vou colocar aqui que o oficial, vou colocar aqui, senão fica parecendo que é o apresentante que reapresenta o título. Não é bem isso. Vai ser reapresentado o título do juízo, o título virá do juízo, né? Então, vai ser reapresentado o título. Você vai informar na coluna, você vai informar no protocolo, exatamente que houve, foi julgado, informar no protocolo. E a outra providência que você terá que tomar é simplesmente arquivar a documentação e promove o registro. Você arquiva o mandado ou certidão. Arquiva mandado, certidão. Arquiva mandado, certidão. Eu vou tirar uma foto aqui.
Daí, quando for o procedimento de dúvida inversa, inverte também o procedente e o procedente. Ah, isso é verdade. Não. Não consta. Ouvir o MP. Vamos lá. É diferente, né? É diferente. É isso. Na Lei 6.015, por exemplo, nós também não temos a dúvida inversa, né? Na Lei 6.015. Mas vamos imaginar o 203. O 203 ele é igual ao 508, né? Vamos lá. Transitou em julgado, procedente, os documentos são restituídos. Aqui, mais uma diferença. Na 6.015, os documentos... exato, mas não, esse aqui é igual. É porque não é, ele fala restituída a parte, mas isso volta para o cartório, né? Restituída a parte, independente de translado, dando ciência da decisão oficial. Não, isso aqui, ele cancela, exato. Aqui, o oficial de registro de imóveis é que restitui o título ao apresentante. Na 203, o título ele volta para o apresentante do cartório judicial. Com a comunicação de trânsito em julgado, o registrador, é claro, os 588, mas isso é uma questão processual. Uma questão na Lei 6.015, julgada procedente, o título é devolvido no cartório judicial, na Lei 6.015. No Paraná, o título volta para o cartório e do cartório é devolvido para o apresentante. Tem natureza administrativa, não impede o uso. Ciência para impugnar em 15 dias. Se ela é impugnada a dúvida com os documentos do interessado, o MP é ouvido nos 10 dias. Aqui não tem isso, né? Agora vamos lá. O 587. Ocorrendo direta suscitação da dúvida pelo próprio interessado, o título também deverá ser prenotado. Assim que o registrador a receber do juízo para a informação. Isso, vamos lá colocar na dúvida inversa. Então, essa aqui é a dúvida direta. Na verdade, é o seguinte, dúvida ela é suscitada pelo oficial de registro. O que ocorre pela suscitação da dúvida pelo apresentante? Quando o oficial não é célere na apresentação da dúvida. E aqui não se fala, né, o prazo para que o apresentante suscite a dúvida. Vocês estão observando? Não fala isso. Mas a critério do apresentante requerente, do apresentante do interessado, você pode suscitar a dúvida diretamente ao juiz. E aí você vai, juízo, comunicar para que se manifeste a respeito. E aí, vamos escrever aqui. Deixa eu só... Dúvida inversa. A dúvida inversa é pelo apresentante. Dúvida inversa. Ela é feita pelo apresentante ao juiz, que vai comunicar o oficial do registro para que se manifeste. Qual é o conteúdo da dúvida inversa? O título é hábil registro. Título, vocês estão entendendo essa conclusão? O título é hábil a registro. Aqui também não falou nada de custas, né, no provimento. Aqui na Lei 6.015, ele fala sobre isso. Não fala. Mas as despesas são, na dúvida, quando ela é julgada, a dúvida direta, se o título não é hábil, ela é julgada procedente, as despesas processuais ficam a cargo do apresentante. Ele tem um prejuízo patrimonial, sim.
o título é hábil a registro. Nesse caso, se o título é hábil a registro, se o juiz julgou procedente, o juiz julga procedente, né? Se o juiz julgou procedente, o que ele está afirmando? O título é hábil a registro. O título é hábil a registro. Então, ele beneficiou o apresentante, correto? Se ele julga improcedente, aí o título não é hábil a registro. O título não é hábil a registro. Só salientando aqui as diferenças da Lei 6.015, o Mário é o seguinte, na 6.015, há expressa previsão da manifestação do Ministério Público, correto? O que não acontece aqui no Paraná. Então, se, por exemplo, quando eu apresentei o título, tem dúvida, eu vou apresentar um requerimento fundamentando, pedindo para que se suscite a dúvida. Então, eu apresento o título é devolvido. Ou o título não é devolvido, há uma situação de dúvida. Apresento o título, há, na verdade, uma exigência a ser feita. Apresento o título, há uma nota de exigência. Peço um novo requerimento, eu, apresentante, interessado, peço para que seja suscitada a dúvida e com as razões fundamentadas para que se promova determinado registro. Então, volta uma notificação com a cópia da suscitação da dúvida que é dirigida ao juiz, para que, caso ele queira, eu, apresentante interessado, me manifeste perante o juiz em 15 dias. Nessa hipótese, quando a pessoa ela se manifesta, quando o apresentante perante o juiz, nos termos da Lei 6.015, o Ministério Público ele é ouvido e ele tem que decidir em 10 dias. Se ele não se manifesta, ainda assim a dúvida vai ser julgada, porque a dúvida é julgada pelo juiz, mas ela é um procedimento administrativo. É isso. Tem o Ministério Público, aqui nós não temos a figura do Ministério Público aqui no nosso Código de Normas, né? O que eu acho até muito salutar, para fins de celeridade. Ele fala que o prazo, né, em 10 dias, mas isso nunca acontece, são aqueles prazos impróprios, né? A decisão do juiz em 15 dias, está vendo? Na 6.015, Camila, tem o prazo para você decidir, 15 dias, né? Aqui, assim, por única decisão também. Então, é a natureza administrativa, tem a intervenção do Ministério Público. Se ela é julgada na dúvida normal, que a gente fala dúvida direta, pelo oficial, procedente, o título ele vai ser devolvido, cancela o protocolo, é isso que importa. Vai ser devolvido diretamente pelo juiz, ou então pelo oficial, devolve o título para a pessoa, pelo apresentante, cancela o protocolo. Procedente, o título volta para o cartório de RI, ou volta pelo juízo, por malote, ou então volta pelo apresentante, aí não importa, desde que ele volte, e se a pessoa suscitou a dúvida dela, porque ela realmente tem muito interesse para que aquele título seja registrado. Vai voltar para o oficial, e aí o oficial vai informar que a resposta, né, a decisão, né, o mandado, a sentença, isso vai ficar arquivado e ela vai promover o registro. Tranquilo. Então, é só essas questões específicas. Vou deixar uma foto aqui. Joaquim, você manda a foto do quadro anterior, por favor, porque eu estava copiando, eu não estava conseguindo pegar direito. Deixe-me mandar aqui para os senhores. Tá. Vamos lá. Peraí.
Vamos fazer um intervalo aqui agora de 10 minutos e nós já voltamos daqui a pouco, tá bom? Voltando. Agora, conhecemos essa parte desse procedimento de dúvida. Vamos tratar da alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Tem no nosso Código de Normas do Paraná, e a Lei 9.514, a partir do artigo 22. Esse, Camila, isso é importante para você, porque um dos pontos aí do Ceará é a Lei, né, 9.514. Eu vou abrir aqui a Lei 9.514. Lei 9.514. Todos juntos aí. 9.514 de 1997. Essa lei, ela promoveu um grande, possibilitou, né, a redução drástica dos juros dos financiamentos. 1997, 9.514, e ela vai a partir do artigo 22 até o artigo, vamos lá, artigo 22, é o que você precisa saber lá na sua prova, viu, Camila? Aquela parte do CDC, parte do 9.514, 6766, os principais institutos, né? Porque tem um ponto na prova oral, pessoal, da IESES, que são essas legislações, eles falam de legislações diversas. 33. Eu sempre confundo esse último aqui. Eu sei que é do 22 ao 33. Alienação fiduciária. Agora, os senhores vão ao Código Civil dos Senhores. Vou deixar aqui. E a gente vai ver o que é uma propriedade fiduciária. Tem no Código Civil a definição. Eu vou falar exatamente o artigo. Ctrl F. 1361 é o capítulo 9 dos direitos reais, propriedade fiduciária. Nesse caso específico, ele fala da propriedade fiduciária, ele está falando propriedade resolúvel, né? Propriedade resolúvel. E aqui, a primeiro, 1359 é a propriedade resolúvel, e depois ele fala da propriedade fiduciária, é a propriedade de coisa móvel infungível. Esse 1361 é o artigo do carro. É o artigo do carro. Então, vocês vão adquirir o veículo, o carro é financiado, o carro, vocês não são proprietários do carro. Vocês, na verdade, vão ser os devedores fiduciantes. A instituição financeira é o credor fiduciário. Então, ela tem a propriedade fiduciária, e essa propriedade ela é tida resolúvel. Por quê? Com o pagamento, o credor, o bem é transferido do credor, novamente, de volta para o devedor. Mas como funciona essa propriedade? Ele está falando aqui, no 1361, de coisa móvel, é o carro específico. Aqui, na 9.514, nós tratamos da propriedade fiduciária do imóvel, correto? Vamos lá, que eu vou fazer 9.514, artigo 22. Olha só, artigo 22. Então, nós temos o de coisa móvel 1361 e de coisa imóvel 22. A alienação fiduciária, regida pela 9.514, é um negócio jurídico, alienação fiduciária, na qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Vamos estruturar o seguinte: as figuras desse instituto. Nós temos uma figura que é o devedor fiduciante.
Do outro lado, nós temos uma figura que é o credor, vocês vão entender isso, fiduciário. E aqui nós temos uma outra figura, que é um vendedor do imóvel, ou uma imobiliária. Vamos imaginar uma imobiliária, uma incorporadora, por exemplo, uma imobiliária. Uma imobiliária. Estamos tratando do RI, portanto, estamos tratando da propriedade fiduciária 9.514. Não estamos tratando da propriedade fiduciária do 1.361, que é de coisa nova. Como funciona? Eu sou uma pessoa, deixa eu ver como é que estão os senhores aí. Eu sou uma pessoa e eu tenho interesse em adquirir um imóvel. Só que eu não tenho condições de adquirir aquele imóvel, mas eu tenho crédito. Eu tenho um bom nome e eu tenho crédito. E o banco está disposto a me emprestar o dinheiro para eu adquirir o meu determinado imóvel, mas desde que eu apresente uma garantia. E qual é essa garantia? O próprio imóvel que eu estou adquirindo. A alienação fiduciária, ela é um instituto mais sofisticado que a hipoteca, mas ele parece um pouco com a hipoteca, mas ele é mais sofisticado que a hipoteca. Por que ele é mais sofisticado que a hipoteca? Porque com a alienação fiduciária, você, desde quando você promove o financiamento, você já transfere para o credor o bem dado em garantia, o que não ocorre com a hipoteca, em que o bem continua com o devedor, correto? O bem continua com o devedor. E para o credor ter aquela garantia, ele precisa, na hipoteca, promover a remissão com C cedilha, ou seja, a liberação, que é um procedimento judicial e, portanto, ele tem uma série de circunstâncias, enfim, que torna mais dificultosa a garantia vir para o patrimônio do credor, correto? Eu sou devedor fiduciante, não tenho dinheiro, mas quero comprar um imóvel. Por uma questão de política, no sentido macro da palavra, é importante que as pessoas tenham imóveis. Então, essas políticas são políticas públicas estimuladas no âmbito macro, governamental. Não tenho dinheiro, quero a casa. Vi uma casa na imobiliária, a casa me atende. Como eu farei? Eu vou fazer uma transferência, vou comprar uma casa da imobiliária. Isso aqui é uma compra e venda. E com qual dinheiro que eu vou pagar essa casa? Eu vou pagar essa casa com o dinheiro que eu recebi na instituição financeira. Vou pagar a minha casa. Esse dinheiro, na verdade, eu faço os polos, mas de fato ele vem direto do banco para a imobiliária. Tudo bem? Ele não passa. Mas isso aqui é só mesmo para fins didáticos. Ele não passa pelo devedor, na conta do devedor. Ele é transferido diretamente para a imobiliária. Mas, enfim, eu tenho um financiamento do credor fiduciário, e aí eu sempre lembro, crediário, é porque eles trocam essas palavras. Eles falam credor fiduciante nas provas. É credor fiduciário, crediário, devedor fiduciante. Então, eu tenho crediário, é o credor fiduciário. Eu uso essa técnica, credor fiduciário.
Então, o credor fiduciário ele transfere o dinheiro para o devedor fiduciante e o devedor fiduciante transfere o dinheiro para a imobiliária. Por outro lado, a imobiliária transfere o imóvel mediante uma compra e venda para o devedor fiduciante e o devedor fiduciante transfere já através de uma alienação fiduciária, que é um negócio jurídico, assim como a compra e venda, alienação fiduciária, a propriedade, ele transfere a propriedade. Mas essa propriedade é uma propriedade resolúvel. O que quer dizer isso? Ela quer dizer o seguinte, que ela é uma propriedade que pode se consolidar no credor fiduciário ou pode se resolver. Nossa, quantas colocações que estão fazendo aqui. O artigo 207 do provimento tá. Artigo 207 lá na Lei 6.015, né? Tá bom. Obrigado, viu, Mário? Tá certo. É isso. O Mário está dizendo que as custas é no 207. Obrigado, Mário. No processo de dúvida, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Ou seja, julgada procedente, ele não tem vez, né? É porque a Lei 6.015, ela começa a tratar do procedimento da dúvida no 1198 até o 204. Depois ela fala sobre protocolo, sobre prazo de protocolo, e aí depois ele fala sobre desistência do protocolo. Aí no 207 ele volta falando sobre dúvida. Aí a gente depois fica aí procurando onde que se encontra a dúvida, mas eu vou até marcar aqui, é 207. Está fora de ordem. A gente sabe que existe em algum lugar, mas aí a gente não consegue localizar. Transfiro o dinheiro para o devedor fiduciante transfere o dinheiro para a imobiliária. A imobiliária transfere o dinheiro, a casa, para o devedor fiduciante e, ao contrário da hipoteca, essa casa é transferida na alienação fiduciária ao credor fiduciário. Ela é resolúvel porque ela pode se resolver e voltar para o devedor fiduciante, caso haja o pagamento. Então, vamos colocar aqui, pagamento, a casa volta para o devedor fiduciante. E eu vou colocar o seguinte, houve o inadimplemento, houve o inadimplemento, a propriedade ela é consolidada na figura do credor fiduciário. Então, ela é resolúvel. E é isso que quer dizer resolúvel. Porque ela se resolve ou ela se consolida. Resolúvel. A propriedade resolúvel do bem imóvel. Essa é a estrutura da nossa alienação fiduciária. Credor fiduciário e devedor fiduciante. Isso é o que os senhores têm que ter em mente ao tratar da alienação fiduciária. Como é feito isso no RI? No RI, eu tenho uma matrícula, a imobiliária, pode ser que seja intermediadora, mas eu tenho uma pessoa que é um proprietário, a imobiliária, um terceiro vendedor. Na matrícula consta aquela pessoa como proprietário. O primeiro ato que eu vou praticar no RI é o registro da compra e venda. Logo em seguida, eu pratico na minha matrícula o registro da alienação fiduciária. O registro da compra e venda e depois eu pratico o registro da alienação fiduciária. Se a pessoa paga todas as parcelas, a propriedade, a alienação fiduciária, ela é contraposta com uma averbação
averbação, e essa averbação, na verdade, cancela a alienação fiduciária. Deixa eu clicar aqui. A averbação cancela a alienação fiduciária. Portanto, o bem, ele volta para o devedor fiduciante. Por uma outra circunstância que pode ocorrer, eu posso averbar o não pagamento, por exemplo, se não houver o pagamento, vou colocar aqui pagamento, e vou colocar aqui não pagamento. O que não vai haver? Não pagamento. Depois de um procedimento que nós vamos ver agora, a propriedade ela vai se consolidar no credor fiduciário. A averbação da consolidação. Fundação, credor fiduciário. Correto? Deixa eu colocar aqui o cartucho no meu pincel. Então é isso que... Ai, tá cheio de tinta ainda. Sem problema. Vamos lá. Essa é a estrutura da alienação fiduciária. Deixa eu enviar uma foto aos senhores. Esses são os atos. Registro da compra e venda, registro da alienação fiduciária. E agora nós vamos passando que com essa estrutura que nós temos aqui, como se constitui a propriedade fiduciária? A propriedade fiduciária constitui-se com a transmissão feita pelo devedor fiduciante ao credor fiduciário de um determinado imóvel. Esse imóvel ele não fica como garantia no patrimônio do devedor fiduciante. Ele, de fato, ele já é transferido para o credor fiduciário. Então, ela é constituída a propriedade fiduciária de uma coisa imóvel com o registro do contrato, o registro da alienação fiduciária. O registro da alienação fiduciária, que é transmitido, o registro da alienação fiduciária, que ele serve de título. Ou seja, a alienação fiduciária é um negócio jurídico e, portanto, esse negócio jurídico ele é veiculado através de um determinado título, que pode ser tanto uma escritura pública como um instrumento particular. Então, o título da alienação fiduciária ele vai ser registrado no R, na matrícula do imóvel, logo após o registro da compra e venda. É isso que nós estamos falando. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante o registro do contrato. Em qual RI? Na circunscrição de onde o imóvel esteja localizado. O contrato que serve de título para o registro da alienação, ou seja, esse instrumento, ele deve prever expressamente tratar de um contrato de alienação fiduciária. Nós temos no artigo 9.514. Então, esses contratos são muito comuns. A gente recebe, em época assim, de mercado aquecido, no RI, a gente recebe, são pilhas destes contratos. E isso para o RI é bem rentável também. São pilhas desses contratos que nós recebemos. Então, vamos lá. Vendedor. Imobiliário vendedor. São pilhas. Vendedor. Nós temos que ter, nesse contrato, eu vou ver se eu consigo mandar para os senhores esse contrato da Caixa Econômica Federal. Então, vamos todos lá. Os termos 17 do artigo, quais são a estrutura do contrato?
Então, vamos lá no artigo 17 da 9.514. E os senhores vão acompanhando aí no artigo 17. O que deve constar? Na verdade, prevê expressamente tratar-se de contrato de alienação fiduciária nos termos do artigo 17, inciso 4. As operações de financiamento elas serão garantidas por alienação fiduciária de coisa imóvel. E aí nós temos alienação de coisa imóvel. Artigo 17, inciso 4. Tratar-se de contrato. Você tem que constar nesse contrato a palavra alienação fiduciária de coisa imóvel. A expressão contrato de alienação fiduciária, porque essa alienação fiduciária, junto com hipoteca, cessão fiduciária de direitos creditórios, calção de direitos creditórios, são formas de se garantir operações de financiamento imobiliárias. Então, você vai colocar aqui nesse contrato. Esse contrato é feito, por exemplo, pela Caixa Econômica Federal. Aqui é a CEF. Vou colocar aqui CEF. Caixa Econômica Federal. Você vai ter o nome, qualificação completa, inclusive com endereço, tanto do devedor fiduciante como do credor fiduciário. Requisitos do 1 ao 7º do artigo 24. Aí os senhores têm que acompanhar aqui essa lei. São poucos artigos, são simples de serem estudados. Essa lei é simples e sempre cai. No artigo 27, vamos lá no artigo 27, os requisitos. Requisitos contratuais clássicos. Vamos lá. Requisitos. Artigo 26, ela teve algumas alterações aqui em 2017. Artigo 27, parágrafo 1º, 2º, segundo A, segundo B, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8, 9. Na verdade, ele fala incisos, né? Incisos, mas no artigo, artigo 24. Estou no artigo 27, não sei porquê. Artigo 24. Quando os senhores tiverem em mãos esse contrato da Caixa Fiduciária, eu tinha esse contrato em algum lugar aqui, depois eu tenho que procurar para encontrar, mandar para vocês. Os senhores vão visualizar. Nesse contrato, além de você ter qualificação das partes, vocês vão ter também valor da dívida, prazo e condições, taxa de juros, isso tudo no contrato é um contrato padrão. Cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel idêntico ao da matrícula, modo de aquisição, a cláusula assegurada ao fiduciante, ao devedor fiduciante, enquanto adimplente a utilização livre, indicação para efeito de venda em público leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão, correto? Então, nós temos várias cláusulas desse contrato. Então, essas cláusulas são indispensáveis. Qual que é o valor da dívida, como deve ser feita a forma de pagamento, etc, etc. Apresentar certidões negativas. Então, para que vocês promovam esse registro, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando desse ato aqui no RI, correto? Esse ato no RI. Isso é o que os senhores vão fazer no RI. O que os senhores terão que fazer? Registrar a alienação fiduciária. Isso aqui está parecendo uma casa, na verdade. Parecendo que é uma seta, mas não é não. Vocês vão registrar. E quando os senhores forem registrar a alienação fiduciária, os senhores terão que analisar esses contratos. Eles já têm um formato, eles são todos muito parecidos, se não, para não dizer iguais. Mas vai mudar alguma coisa de uma instituição financeira para outra. Mas, valor do principal da dívida, no artigo que vocês têm que ter. Prazo e condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, a mesma coisa. Taxa de juros, encargos. O contrato deve conter todas essas informações. Ele vem em quadros. No quadro, cláusula assegurada ao fiduciante enquanto adimplente, livre utilização do imóvel objeto da alienação, indicação para efeito de venda e leilão do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. Certidões negativas. O contrato que serve de título, ele deve ter também as certidões negativas de débito do INSS e da Receita Federal, ainda que o fiduciante seja pessoa jurídica, mesmo que, inclusive, na verdade, seria melhor. Inclusive, o fiduciante que é pessoa jurídica que tem por objeto social a comercialização de imóveis e declara que o imóvel não integre o seu ativo. Mesmo que aquele imóvel não integre o ativo, porque o devedor fiduciante
ele comercializa, né, estes imóveis. O objeto social dessa pessoa jurídica é a comercialização de imóveis. Ainda assim, deve apresentar. Então, quando vier aos senhores esses contratos de alienação fiduciária das instituições financeiras, os senhores têm que verificar se consta todos esses requisitos previstos aqui no artigo 626, que reporta ao artigo 24. Quando os senhores promoverem o registro da alienação fiduciária, os senhores concordam que aqui é uma transferência de um imóvel. Aqui sim houve ITBI. Aqui sim houve ITBI. Aqui, por sua vez, não haverá o ITBI. O ITBI vai ocorrer. Não vai ocorrer se houver o pagamento. Não há ITBI. Porque simplesmente você cancelou a alienação fiduciária, né? Não há uma repetição de pague e depois repete. Não. No sentido repetir tributário, né? Mas, então não há ITBI porque o que se espera é que haja o pagamento da dívida e o imóvel volte para o devedor fiduciante com a respectiva verbação de cancelamento da alienação fiduciária. Isso é a normalidade, né? A sequência normal dos atos desse instituto, dessa operação. Se não houver o pagamento, aí sim, com a consolidação do imóvel no credor fiduciário, aí sim vocês vão ter ITBI. Eu vou colocar aqui bem grande, ITBI. ITBI. Nessa situação de não houver o pagamento e houver a consolidação do imóvel no credor fiduciário, sem passar pela remissão da hipoteca, né, daquele procedimento, é só administrativo. Isso faz com que seja muito dinâmico esse instituto. Você sim, aí nessa situação você vai recolher o ITBI. O registro da alienação, bem como a verbação do pagamento pelo fiduciante. Essa verbação do pagamento, ele está falando essa verbação de cancelamento, correto? Da alienação. Quando eu averbo o pagamento pelo devedor fiduciante, eu estou, na verdade, promovendo uma verbação de cancelamento da alienação fiduciária. Deixa eu ver aqui como é que está a cara dos senhores. Camila, vou ter que me ausentar agora, depois assistirei o restante. Está mudo. Fernando, então tá, tudo bem, estamos juntos aqui, isso que importa. Vocês estão entendendo, vocês vão cancelar, então não vai ter o pagamento de ITBI. Até aí tudo bem. Registro da alienação, que é essa aqui, não há ITBI. Eu coloquei aqui, não há ITBI, tá certo. Cancelei, também não há ITBI. Não há ITBI, tranquilo. Consolidou, aí sim há ITBI. Isso aqui é importante, os senhores têm que ter em mente essa estrutura toda, esses elementos. O instrumento público ou particular, já falei que pode ser, por um ou por outro, pagamento das prestações incumpridas a obrigação pelo fiduciante, essa, demonstrada em documento, com firma reconhecida, né, será feito o cancelamento por averbação, averbo cancelamento do registro da alienação, correto? Cancela, é isso aqui, ó, o pagamento. E esse pagamento, ele é informado como um documento com firma reconhecida. Ele é apresentado pelo credor fiduciário ao RI. Eu vou colocar aqui, apresentado ao RI. Ele é apresentado ao RI. Então, o credor fiduciário vai apresentar ao RI um documento em que conste que o devedor fiduciante honrou com sua dívida. E, portanto, o ato que deve ser feito agora
O ato que deverá ser feito agora é o cancelamento da alienação fiduciária. Se não são cumpridas as obrigações, olha, tudo que eu falei para vocês, eu segui a lei. Então, fui falando e agora eu estou revoltando aqui na lei para pontuar os pontos dentro aqui do nosso quadro. Não foram cumpridas as obrigações pelo fiduciante, poderá o fiduciário constituí-lo em mora mediante intimação que será feita na forma do artigo 26 da 9.514. Tá, tudo bem. Daqui a pouco a gente volta aqui nesse artigo. Tem um procedimento também, não é simplesmente deixou de pagar, você já tem consolidado. Não. Antes disso, é óbvio que é muito mais simples que a remissão, né? Mas antes disso, você vai promover uma intimação para que você constitua em mora aquele devedor fiduciante e para que depois, no momento seguinte, você promova a consolidação. Mas a consolidação, ela só vai ser feita se você antes intimar aquele devedor fiduciante para promover o pagamento das parcelas em atraso. Não é assim, atrasou uma, já consolidou. Tem um número 3 ou 4, tem um número aí no contrato de parcelas que podem ficar em aberto antes de se promover a intimação. Então, tá, daqui a pouco nós voltamos aqui na intimação. Realizada pelo registrador imobiliário, ele está falando dos emolumentos, né? Artigo 26. E aí, tá, ele está falando da intimação. Vamos lá. Vamos lá no artigo 26 da lei da 9.514. Os senhores vão entender como é que funciona isso. Artigo 26. É simples. Foi vencido e não paga a dívida, constituído em mora o devedor fiduciante. Aí ele fala, consolidar-se-á, né, a propriedade do imóvel no fiduciário. Como vai funcionar? O que ocorre antes dessa consolidação? Antes dessa consolidação, esse devedor ele deve ser intimado. Ele deve ser intimado para promover o pagamento. Então, o fiduciante ele será intimado, nos termos do parágrafo 1º, com o pedido do credor fiduciário. Então, vai chegar ao RI um requerimento do credor fiduciário para que vocês, oficiais do RI, promovam, né, em 15 dias, né, para que ele intime. Você requer ao RI e o RI vai intimar esse devedor fiduciante para que ele promova o pagamento em 15 dias, né? A prestação vencida e as que vencerem. A vencida e as que vencerem. Geralmente eles são 3 que ficam em aberto, né? Mas uma só já movimenta a máquina. Então, a instituição financeira ela vai até o RI com o requerimento e com esse requerimento ela vai pedir para que vocês, oficiais do RI, vocês promovam a intimação dos devedores fiduciantes. Eu fazia isso no meu cartório, no cartório em que eu trabalhava. Então, chegava toda semana, né? Então, épocas de crise, muitas intimações. Aí nós tínhamos que ir de porta em porta, né? Nos endereços, né, indicados, né, pelo devedor, pelo credor fiduciário, os endereços indicados na matrícula do imóvel, e nós tentávamos fazer essa intimação pessoal para que ele pagasse o valor em atraso, juros convencionais, penalidades, encargos contratuais, encargos legais, inclusive tributos, contribuições condominiais, etc. Ou seja, é caríssimo para a pessoa fazer esses pagamentos. A pessoa já está endividada, já não consegue pagar o imóvel e ainda tem uma série de parcelas, né, a serem pagas. Então, tem aí o contrato define o prazo de carência após o qual será expedida a intimação, foi o que eu lhes disse. Então, tem alguns que ficam 3 meses, ficam 2 meses. Prazo de carência, qual o prazo que eles aguardam, que são parcelas que ficam em aberto. Intimação é pessoalmente ou fiduciante ou representante legal, e ela é promovida tanto pelo RI como pelo oficial do RTD, a pedido do RI. Depois de algum tempo,
lá aqui em Minas, esse cartório onde eu trabalhava, a gente parou de fazer isso e passou a ser feito pelo RTD, porque aqui em Minas o RTD em determinados lugares tem um rendimento muito baixo, e aí foi uma política aqui do Tribunal de Justiça que essas intimações elas deveriam ser feitas pelo RTD. Então, foi acatado. Então, você pode fazer ou então você solicita ao oficial do RTD que faça essa intimação pessoal. E onde? Onde você vai se dirigir? Na casa daquela pessoa ou então no endereço do imóvel. Você tem que ir a todos. E qual é o RTD? Da comarca do imóvel, tranquilo. Ou do domicílio da pessoa. E ainda, então, pelo correio. Então, como pode ser feita essa intimação? Oficial do RI, RTD e Correios, com aviso de recebimento. 2 vezes me dirigir, isso aqui nós temos que seguir mesmo, nos termos do provimento, hein? 2 vezes me dirigir à casa da pessoa, né? E essa pessoa não foi encontrada, né? Por ele credenciado, ou serventuário, no meu caso era o meu caso, eu era o serventuário credenciado. Houver procurado um intimando em seu domicílio ou residência, não foi encontrado. Então eu ia lá 2 vezes, não encontrei. E a suspeita de que aquela pessoa está ocultando. Então eu faço uma intimação a qualquer pessoa da família ou vizinho, que no dia útil, imediato, em determinado horário, eu vou retornar ao imóvel. Então são 3, correto? Eu tenho que me dirigir 3 vezes. Então, eu tenho que me dirigir 3 vezes e para efetuar a intimação. Se na segunda vez eu perceber que a pessoa ela está se ocultando, que ela não quer receber, eu faço aquilo que no novo Código de Processo Civil, né, eles chamam, né, de intimação por hora certa. Nos condomínios edilícios, né, os prédios de apartamento, a intimação ela pode ser feita ao funcionário responsável pelo recebimento da correspondência. Vamos imaginar, então, que eu me dirigi 3 vezes, se fiz a intimação, ele terá o prazo para poder promover a regularização. Então, eu tenho prazo depois dessa... Vamos imaginar que eu recebi o requerimento hoje. Amanhã eu saio para encontrar essa pessoa e sou feliz, realmente a encontro e promovo a intimação dessa pessoa. E aí, nos termos do parágrafo 1º, ela tem o prazo de 15 dias para promover o pagamento, correto? Mas se os senhores observarem, não é o prazo de 15 dias para que eu promova as 3 intimações, correto? O fim do disposto fiduciante, parágrafo 1º, para os fins do disposto nesse artigo, o fiduciante ou representante legal ou procurador regularmente constituído, ele será intimado a requerimento do fiduciário pelo oficial competente no prazo de 15 dias para satisfazer no prazo de 15 dias. Então, esse prazo de 15 dias é quando há intimação. Então, houve a intimação. Mas essa é a primeira situação. A intimação, perfeito. Não há intimação porque eu estive 3 vezes e a pessoa não foi encontrada. Então, quando não é encontrada essa pessoa, eu vou promover a publicação do edital. Aí nós voltamos. Eu vou apagar aqui. Deixa eu apagar aqui, porque eu gosto desse quadro. Eu vou falando aqui, e aí, depois qualquer coisa eu faço só... É porque a intimação ela pode ocorrer, né? A intimação ocorre, e a intimação não ocorre pessoalmente. Aí não há intimação, aí o que ocorre é o edital. Se ela ocorre, eu tenho prazo de 15 dias para o pagamento. É isso. Eu tenho um prazo de 15 dias para o pagamento. Então, eu não encontrei. Então, não encontrei, ou então ela está em local incerto, ignorado. Incerto. Se eu não a encontro, ela está em local ignorado, óbvio. Incerto e inacessível. Eu vou fazer uma certidão, depois da minha 3ª visita, e vou informar. Essa certidão, eu fazia essa certidão, eu escrevia, digitava, assinava, e informa ao oficial do RI que ele deve promover, junto com essa certidão, que foi expedida por mim, foi feita, então, na verdade, é uma constatação. Essa certidão é uma constatação de que aquela pessoa não foi encontrada. Que vai ser feita agora a publicação do edital, durante 3 dias, pelo menos, em um dos jornais. Então, eu vou ter aí a publicação do edital,
não foi intimado, edital, publicação 3 vezes. E depois o prazo de 15 dias da última publicação do edital. Purgada a mora, o contrato ele volta como se nada tivesse ocorrido. É o que ele diz, convalesce o contrato de alienação fiduciária. Tranquilo. Vamos imaginar agora, fiz a publicação. O oficial do RI, nos 3 dias seguintes à publicação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, né, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. Tem um custo para fazer essas diligências. Né? Diligência, vamos falar de diligência não, porque nota de diligência no Paraná é nota de exigência. A gente tem um prazo da intimação. Então, nós temos aí o pagamento que pode ser feito. Vocês estão observando? É muito simples, isso não é complicado. Isso é simples, só que vocês têm que refletir, respirar e entender o que tem que ser feito. Então, eu recebi um requerimento da instituição financeira porque o contrato está em aberto, está com algumas parcelas. No contrato tinha o prazo de carência. Eu vou me dirigir à pessoa para que eu promova a intimação. 3 vezes a pessoa não foi encontrada. Se foi uma vez, encontrei 15 dias. 3 vezes não encontrada, faço uma certidão dizendo que ela não foi encontrada, vou publicar o edital pelo menos 3 vezes em jornal de grande circulação. Ou no outro de comarca de fácil acesso, se não houver naquele lugar, né, a imprensa diária. Né? Aí eu vou contar o prazo para a publicação da mora, para o pagamento, de 15 dias a partir da última publicação. Purgou a mora, aí o contrato convalesce. O pagamento ele pode ser feito tanto na instituição fiduciária, no credor fiduciário, lá na Caixa Econômica Federal, como ele também pode ser feito diretamente no RI. Então, agora que os senhores já entenderam, vamos ver aqui no nosso provimento como é que isso é estruturado. Ô, Camila, você vai ter que saber isso bem mesmo, viu? Na ponta da língua, tá? Porque a Lei 9.514... Mas é fácil, né, Camila? Não tem segredo, não tem segredo. Tranquilo. É porque isso, Mário, é questão de prova oral. E aí lá tem o ponto 8, que vai 9.514, CDC, 6766... eu acho que são essas 3 principais. Mas esse ponto é muito fácil, por sinal. Esse ponto é fácil. É o ponto 8, que caiu para mim lá no Amazonas. Foi o ponto 8. Não pediram para eu falar sobre alienação fiduciária, pediram para eu falar sobre CDC. Mas eu fiquei com, acho que me parece foi 9,9 ou 9,5, né? O CDC é mais difícil, a gente não trabalha com CDC. Então, para a gente falar sobre o CDC, e o meu examinador, inclusive, vai estar lá no Ceará. Ele pede o seguinte, para você discorrer sobre o CDC durante 10 minutos, e ele vai fazer as colocações. Então, você não tem como dizer sim ou não, você tem que ter um pouco de conteúdo, né, para falar sobre o CDC. Eu estava esperando falar sobre 6766 ou sobre alienação fiduciária. Tomara que caia alienação fiduciária para você, viu, Camila? Vocês se lembram que a intimação ela também pode ser feita por via postal? Então, nessas intimações via postal serão cobradas da parte as quantias dispendidas, conforme as tarifas das empresas brasileiras de correio e telégrafos, né? E compete ao fiduciário detalhar na intimação. Olha só, os senhores sabem que o contrato ele foi feito, né, o registro e tal, mas vocês, oficiais do RI, vocês não controlam o pagamento feito pelos devedores fiduciantes. Quem faz isso são os credores, né? São as agências, são as instituições financeiras. Quando as instituições financeiras, isso é interessante, professor, 2 vezes ou 3 vezes, artigo 263. Pois é, né? Aqui ele está falando da Lei 9.514, artigo 26. Na Lei 9.514 ele está falando 3 vezes, não é? Publicado durante 3 dias, 3 vezes. O edital é publicado durante 3 vezes. Porque onde que está 3 vezes o edital é publicado? A Lei 26, artigo 26? Não. A publicação aqui é 3 vezes. Publicado durante 3 dias, pelo menos.
no parágrafo 4º. Onde está falando que vai ser só publicado o edital durante 2 vezes? É a respeito do edital? Pessoal, 2 vezes que ele está falando é quando você tenta a intimação por 2 vezes e você percebe que a pessoa se oculta, correto? E aí você, na 3ª vez, você vai fazer a intimação por hora certa. Você comunica o vizinho ou comunica o vizinho ou você comunica outra pessoa próxima, né, da família, né, que receba. Mas isso é impressionante. Como eu trabalhava com isso, é o seguinte: você saindo do cartório, se você mora numa cidade pequena, a pessoa já sabe que ela está indo te procurar. Eu saía do meu cartório, a pessoa já sabia que eu estava indo à casa dela. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando o documento, o requerimento do banco chegava no cartório, a pessoa já sabia. Agora, uma coisa interessante, né? Que eu fico observando, às vezes a pessoa de todos os níveis, né? Mas o tanto que as pessoas elas conhecem essa lei é impressionante. Elas conhecem demais essa lei. Então, eu chegava às vezes para fazer essa intimação, a pessoa já sabia de tudo. Eu ficava impressionado. Às vezes era uma pessoa humilde, simples, né? Você pensava assim, de uma forma muito preconceituosa, falou assim: isso aqui é uma questão muito jurídica, muito técnica. A pessoa sabe tudo. Eu ficava impressionado. Então, a intimação é por 3 vezes e a publicação no edital também é por 3 vezes. A questão da hora certa é quando você vai por 2 vezes e há um indício de que a pessoa se esconde, se oculta. Aí você fala com ela que na 3ª vez você já está, que você fará por hora certa, né? E aí nessa hipótese não há que se falar em edital, né? Nessa hipótese não há o edital, correto? Porque a pessoa está ocultando. Você tem fé pública porque você tem indícios suficientes de que a pessoa está sabendo de tudo. Então não há porque o edital. Eu ia na casa de uma pessoa e essa pessoa sempre ficava, às vezes que eu ia, ela sempre estava atrás do muro. Eu sabia que ela se encontrava lá. Ela morava lá, ela estava atrás do muro, dentro da casa, a mãe da pessoa estava lá, escutava tudo que eu falava. Depois ela mesma fala assim: não, eu lembro. E a gente, numa cidade pequena, às vezes você está numa rua assim simples, você não está vendo ninguém. Mas você pode ter certeza que está todo mundo te vendo e está todo mundo escutando o que você está falando ali na rua. Todo mundo está escutando, todo mundo está vendo. Então, isso é muito interessante, né? As pessoas são incríveis mesmo. A gente que mora, às vezes eu morei muito tempo lá em Belo Horizonte, a gente fica se achando, né, que a gente da cidade grande é muito esperto, mas o pessoal aqui do interior, onde eu voltei a morar, eles são muito inteligentes, não devem ser subestimados. Compete ao fiduciário na intimação. Vocês concordam que a intimação chegará a vocês para que vocês a promovam? E tem várias informações nessa intimação. Mas vocês conseguem imaginar o que pode ter nessa intimação? Nome do fiduciante, representante e o endereço, vencimento das parcelas. A gente recebia essa cartinha. Valor das parcelas vencidas e das que venham a vencer até a data do pagamento. Tranquilo. Juros, despesas com cobrança, prazo para o pagamento. Principalmente isso. Vocês conseguem pensar, imagina, se a instituição financeira não está recebendo e precisa comunicar ao RI para que o RI promova a intimação, então o que deve constar? Endereço, o prazo, parcelas, taxas de juros. Isso é óbvio. Agora, uma coisa interessante, quem vai receber esse requerimento não é o RTD, hein? É o RI. Caso seja assim, por uma questão política do Estado, seja definido que essas intimações sejam feitas pelo RTD, vocês do RI vão solicitar ao RTD para que ele promova. Então, você pode fazer pessoalmente, ou pelo correio, ou então ainda solicitar ao RTD. Mas a instituição financeira ela não se dirige ao RTD e faz esse pedido ao RTD, correto?
ela se dirige ao RI. As intimações serão dirigidas a todos os endereços, tanto o endereço dos contratos, como o endereço da matrícula do imóvel, porque a pessoa às vezes não mora no imóvel, correto? Nós vamos terminar essa parte aqui. Qualquer que seja o regime de bens do fiduciante, intimar o cônjuge. Então, sempre intimar o cônjuge. Intima o cônjuge, sempre. Intimar cônjuge, sempre. Intimar o cônjuge, sempre. Todos os meios para a localização do devedor, infrutíferas das diligências, faça a intimação por edital. O edital contém os elementos do artigo 629 e 630, que são aquelas informações, né? O prazo para o pagamento, as parcelas em aberto, etc. O pagamento vai ser realizado tanto no RI como na agência. Vamos imaginar que o pagamento foi feito para vocês, o RI, o que é um pouco incomum, mas pode acontecer. Você vai retirar os emolumentos que são devidos e você deposita em uma conta bancária o valor, né? Poder Judiciário tem essa conta bancária aí no Paraná, com esse nome, Poder Judiciário, e vocês vão emitir um cheque nominal ao devedor, ao credor fiduciário. Então, deposita o dinheiro e você deposita na conta e você transmite, você expede um cheque ao credor fiduciário. Outra providência que vocês devem tomar aqui. Nos 30 dias seguintes, o registrador vai encaminhar cópia do documento de intimação, recibo de depósito da importância recolhida e do repasse ao credor, além do extrato da conta, ao visto do juiz da vara de registros públicos. Nossa, quantas coisas, hein? Você, então, vamos imaginar o seguinte, que vocês receberam dinheiro. Então, para evitar esse tipo de mais uma tarefa a ser cumprida, mas, claro, vocês têm que aceitar o dinheiro, né? Se a pessoa aparece para pagar para vocês têm que pagar. Mas eu aconselharia a pessoa, já que você está aqui na cidade, vai ao banco e paga o banco diretamente, porque senão vocês vão ter que, se vocês receberem esse dinheiro, vocês vão ter que promover isso, vocês vão ter uma cópia da intimação para a pessoa fazer o pagamento correto, o recibo do depósito da importância recolhida na conta e o repasse da quantia depositada ao credor fiduciário, extrato da conta, isso tudo em 30 dias os senhores vão ter que fazer esse controle. Isso aí pode ser objeto de uma inspeção, de uma correição, então fiquem atentos a isso. Vamos imaginar que nós temos esse prazo de 15 dias. Correto? 15 dias aqui, na última publicação do edital, ou 15 dias do edital. Não foi feito o pagamento pelo fiduciante. O pagamento pelo fiduciante, pelo devedor fiduciante. O devedor fiduciante não pagou. O que você vai promover agora? Você vai notificar o fiduciário, passados os 15 dias, você notifica o fiduciário a esse respeito, dizendo que não houve recolhimento, né? E você encaminha os instrumentos de intimação, contendo devidamente certificados as diligências. Então, você, passados 15 dias. Na comunicação ao credor fiduciário, aí sim. E por que você comunica? Por quê? Vocês concordam que, a princípio, faz sentido esse parágrafo? Porque, a princípio, nós poderíamos pensar, não pagou, vai haver consolidação. Não, mas aí tem uma coisa importante, imprescindível, e por isso que você comunica o credor, para que ele recolha o ITBI. Nesse momento, ele tem que recolher o ITBI, por isso que você comunica que foi feitas as intimações, que foram publicados editais, e mesmo assim, com as publicações, com as intimações transcorridos 15 dias e com os editais transcorridos 15 dias, você deve comunicá-la para que ela promova a instituição financeira o recolhimento do ITBI, correto? Decorrido o prazo de 15 dias da intimação ou da última publicação,
e não foi efetuado o pagamento pelo devedor fiduciante, o registrador cientificará o fiduciário, encaminhando-lhe um instrumento de intimação, ou o edital ou a intimação, com as diligências, com os certificados. A pessoa foi encontrada, os gestais, né? E você recebe o requerimento e você faz uma intimação no seu cartório, ou você pode fazer a intimação através do requerimento da própria instituição. Lá no cartório onde eu trabalhava, eles achavam por bem nós próprios fazermos uma intimação. Nós não nos utilizávamos daquele pedido da instituição financeira para promover a intimação. Então, nós tínhamos a intimação nossa, que nós fazíamos, e depois dessa intimação nós tínhamos as certidões. E esse prazo de 15 dias, eu controlava esse prazo. E é uma coisa assim, que tem que ter muita atenção, porque esses prazos são muito importantes. Muito importantes. Na comunicação ao credor fiduciário, e aí vem o que interessa, você observará que o requerimento para registro da consolidação da propriedade em seu nome deverá vir instruído com a guia de recolhimento do ITBI e do FUNREJUS. E é isso que importa. Por que você comunica? Olha, foi feita a intimação, foi publicado o edital. Quando você fala isso, foi feita a intimação, foi publicado o edital, foi transcorrido os dias, isso, o nome disso é certidão. Isso que eu estou lhes dizendo agora. Isso é fazer uma certidão. Isso você vai encaminhar e vocês vão, nessa comunicação ao fiduciário, você vai dizer para ele, olha, você tem que agora me apresentar um requerimento, concorda? Que o credor fiduciário tem que fazer um requerimento, tem que promover um requerimento. Um requerimento para quê? Para consolidar, para que eu pratique um ato. Eu não posso praticar esse ato de ofício. Vocês estão observando? Esse ato, qual ato, pessoal? De consolidação da propriedade. Eu não posso consolidar essa propriedade de ofício. Então, eu vou enviar essa comunicação dizendo que o requerimento, de uma forma muito elegante, né? Que o requerimento tem que vir com o FUNREJUS e com o ITBI. Isso aqui que importa. Vocês não podem fazer, porque se vocês o fizerem, vocês depois vão ter que recolher o ITBI, vocês, tá bom? Vocês não podem fazer essa consolidação sem o ITBI. A cópia do instrumento de intimação deverá ser mantida em arquivo físico ou digitalizado, pelo menos durante 5 anos, da data do cancelamento da alienação fiduciária, ou da consolidação da propriedade. Duas coisas podem ocorrer. Vocês concordam que se a pessoa paga tudo, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a alienação fiduciária. Se ela não paga, eu vou averbar a consolidação. E o prazo de 5 anos para se manter a intimação é de 5 anos, ou do cancelamento, obviamente só o cancelamento se a pessoa pagou tudo, né? É estranho, né? Porque pode ser que a pessoa ainda vai levar mais 10 anos, aí você teria 15 anos, mas ele fala do cancelamento. Mas tudo bem, não vamos entrar nisso não. Vamos imaginar que você faltava 3 parcelas últimas e você fez o pagamento. Assim que você fez o pagamento, você cancela a alienação fiduciária, né? A consolidação dessa aqui é com requerimento. Agora, o pedido também para cancelar da alienação fiduciária, vamos ver agora. Se o requerido efetuar-se o registro da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, tá? Observado. Ah, tá. Olha só. Quando aqui não fala, mas na Lei 9.514 fala. Aqui não fala, mas eu falo. Nós temos a Lei 9.514. Para ser consolidado, requerimento do credor fiduciário. Para haver o cancelamento da alienação fiduciária, a informação ocorre uma informação pelo credor fiduciário. Ele tem um prazo na Lei 9.514
para que ele informe. Me parece o prazo é de 30 dias. 30 dias para que ele informe que foi quitado a alienação fiduciária, o contrato se encontra quitado, e não há mais, ele tem que cancelar a alienação fiduciária. Isso também é feito pelo credor. Então, o credor informa, faz o requerimento pedindo a consolidação e faz o requerimento pedindo o cancelamento. Inclusive, tem danos morais, na hipótese de ele não fizer até uma multa, a Lei 9.514 especifica. Se eu consolidei o imóvel, o próximo passo é promover o leilão. O imóvel é consolidado, mas esse imóvel vai a leilão. Inclusive, isso pode ser um ótimo negócio. E é isso. Se o requerido efetua o registro da consolidação em nome do fiduciário, observado o disposto na parte final do parágrafo 631, que é o ITB e o FURREJUS, contando-se deste ato o prazo de 30 dias para o leilão público, do artigo 27. Então, nós temos ainda o leilão público que vai ser promovido pelo credor fiduciário. Aquele bem, na verdade, ele tem que ser obrigatoriamente levado a leilão público. E é isso. Então, eu vou tirar uma foto aqui para vocês. Vamos lá. Joaquim? Oi. Já encerrou? Já vou terminar aqui, estou mandando para vocês. Tá bom, então a gente vai desconectar. Então tá. Pessoal, muito obrigado. Terminamos hoje. E aí, a gente se fala na semana que vem na aula de protesto, tá bom? Vou terminar a nossa aula e já vou publicar para vocês.